Amém, irmãos? Então, primeiramente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de discipulado. Nós estamos lendo o livro Conselhos Importantes para Novos Cristãos, do Fernando Angelim, na página 116. Hoje nós vamos falar sobre a questão da disciplina eclesiástica. E temos dois textos que, apesar deles serem diferentes em alguns pontos, a tratativa ela vai ser muito parecida para ambos. Tá? E assim como também as implicações, né, dessa questão de disciplina. Então ali na página 116 ele começa com uma pergunta falando assim, item 2.2.10. A igreja aplica a disciplina em sua membresia quando necessário? Isso aqui é uma pergunta muito interessante, porque nós temos alguns cenários, né, que a igreja aplica demais, que a igreja aplica de menos, ou que a igreja aplica dependendo da pessoa. Então, temos que ser justos aqui. Nós, às vezes, pensamos só nos extremos, né, que estão errados, mas a gente também tem um intermediário que, às vezes, incomoda um pouquinho. Dependendo de quem a gente aplica, dependendo de quem a gente encobre, né? Infelizmente, acontece muito isso. Numa das aulas anteriores aqui surgiu uma pergunta disso, aí quando a igreja ela encobre pecados, ou encobre pecados por algumas pessoas, ela está errada. Tá? Então assim, a igreja não tratar de pecados, ela está bem errada. Porém, a Bíblia, ela deixa muito claro as maneiras e como se fazer isso. Então você tem normativas, ou seja, você tem direcionamentos bíblicos, tanto dado por Jesus, que está em Mateus 18:15, né, até o 17, assim como também nós temos o nosso apóstolo Paulo falando também num caso real em que ele teve que aplicar uma disciplina por causa de um caso que estava acontecendo em 1 Coríntios 5, que nós vamos ler também. Então eu gostaria de começar primeiro, né, aqui, alguém pode ler o restante até ali a citação bíblica? Ali a disciplina eclesiástica, porque eu acho que é muito boa essa introdução aqui. Pode ir até o versículo bíblico, se alguém puder ler, por gentileza. Vai lá, Bruno. Pode ler. A disciplina eclesiástica visa o cuidado da igreja para com os seus. O objetivo é preservar o testemunho, a saúde da igreja e o cuidado individual dos seus membros, sempre com o objetivo de levar aquele que está envolvido em algum pecado impenitente ao arrependimento. Os passos para a disciplina eclesiástica são encontrados nas palavras do Senhor Jesus em Mateus 18, 15 e 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Então, o primeiro caso aqui que ele está falando, eu só vou dar um adendo, porque ele fala assim, ali no parágrafo, né? Algum pecado impenitente ao arrependimento. Então, assim, pecado impenitente e arrependimento são duas coisas contrárias, tá? Não tem como elas meio que subsistir. Porque impenitente é justamente uma pessoa que não se arrepende. Então, quando uma pessoa é considerada uma impenitente? Aquele que não se arrepende, não tem intenção de largar e quer fazer aquilo mesmo. É diferente de uma pessoa que comete algum erro e vai lá e busca ali se arrepender, né? Às vezes tem uma dificuldade ou outra, mas enfim, a pessoa entende que aquilo ali é pecado e ele tem pelo menos a intenção de largar. Tá? Então existe essas duas figuras, o impenitente, aquele que não vê problema e vai continuar, e mesmo sendo advertido, ele não se arrepende, e aquele que se arrepende, né? E aí que o caminho mais feliz, que ele se arrepende e larga o pecado dele, tá? Independente ali se ele tem dificuldade ou não. E nessa passagem de Mateus, aqui que nós estamos lendo, ela
está muito aplicada a uma questão também pessoal. Então ele está dizendo aqui, se você tem alguém, que você tem alguma coisa contra ele, uma ofensa, ou uma briga, ou alguma coisa assim, para você procurar aquela pessoa e se reconciliar com ela. Ou se tem algum pecado ali que afetou você juntamente com ela, você ir lá e procurar essa pessoa para estar ali corrigindo essa situação. Caso essa pessoa ela não aceite essa correção, aí ele fala aqui para levar uma testemunha, tá? E aí adverte de novo. Se essa pessoa não se arrepende, ou seja, impenitente, trata ela então como gentil e publicano. Eu vou continuar lendo essa passagem, por quê? Porque ela tem uma coisa bem importante aqui, uma informação. Acho que tem alguém atrás. Irmão, pulou uma etapa. Quando leva 2 testemunhas, até a terceira Isso, a terceira você vai levar para a igreja, tá? Era isso que eu colocar aqui. Aí aqui, olha o que ele fala. Vou ler aqui o 17, ó. E se não escutar, dize-o à igreja, tá? Ou seja, você está indo uma outra etapa. E se também não escutar a igreja, aí, olha só aqui, ó. Considera como um gentil e publicano. Ou seja, se você tem uma ofensa contra um irmão, ou o irmão tem alguma ofensa contra você, ou existe um pecado ali que está atingindo, né, essa unidade do corpo, o que você faz? Procura o seu irmão. Se ele não quiser, procura de novo com uma testemunha. Ah, ele ainda não se arrependeu? Você vai para a terceira etapa, que é levar esse caso à igreja. E a gente sempre fala que a última etapa é a questão ali de tratar como gentil e publicano. Aqui você pode entender como o desligamento, porque olha só o que ele fala no verso 18 ali de Mateus 18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então, irmãos, como a gente falou, essa questão de você desligar uma pessoa, ou a pessoa ela não se arrepender a ponto de sair da igreja, é uma questão muito séria. Nós falamos aqui em algumas aulas passadas sobre a questão de que nós temos uma igreja física, mas nós também somos parte de uma igreja espiritual, inclusive com ali promessas, inclusive com doutrinas, e a partir do momento em que nós somos desligados da igreja física, nós também somos desligados da igreja espiritual. É por isso que a gente fala que a questão da exclusão de um membro é sempre a última opção. Você tem ali etapas em que você vai tentando tratar aquele membro, por quê? Quando nós falamos de disciplina, não é algo punitivo. Pelo contrário, é algo que a pessoa fez alguma coisa errada e o objetivo é que aquela pessoa se arrependa, que o coração dela volte-se novamente a Deus, volte-se novamente a Cristo e que ela seja totalmente restaurada. Então, a disciplina, ela também é algo bom. Tanto que quando você olha em Hebreus 12, ele fala que Deus disciplina ao filho que ama. Ou seja, a disciplina ela tem que ser feita em amor. Como eu falei, infelizmente a gente vem de contextos onde ou a disciplina ela pode ser aplicada de maneira muito exagerada. Então tudo disciplina, qualquer coisa disciplina. Tipo, por exemplo, o irmão Diego ali pisou no meu pé, eu já vou lá e já quero tirar satisfação com ele. Né? Tipo, o camarada nunca fez nada comigo. Ou então, contrário também, o Erasmo está fazendo um monte de coisa errada e ninguém chega nele para conversar com ele, para corrigir biblicamente. Assim como também você pode, como eu falei, existe uma outra situação também, que é dependendo de quem você não corrige, dependendo de quem você corrige. Então, infelizmente, existem igrejas que às vezes está tão preocupado com questões políticas, com questões de estrutura eclesiástica, que dependendo do membro, a pessoa passa ali, entendeu? Tipo assim, a gente fica quietinho, não precisa disciplinar, não causa fudúncio na igreja e o pecado vai cada vez mais crescendo. E por que eu estou lendo esse texto? Porque agora eu gostaria que os irmãos abrirem-se em 1 Coríntios 5, porque esse é um texto que eu acho que complementa muito bem essa questão.
Então aqui Paulo está escrevendo uma carta para a igreja ali de Corinto. E tem um caso que é muito grave que está acontecendo ali. E Paulo está advertindo essa igreja. Por quê? Porque essa igreja é o extremo que está deixando passar, ou não corrige de alguma forma. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 5. Vou ler aqui primeiro o verso 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Então ele já está dando aqui qual que é o problema daquela igreja. E fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Tá? Então a coisa tá grave aqui. Como é de haver quem possua a mulher de seu pai. Então esse está sendo aqui o problema, né? Você tem uma pessoa que está ali deitando com a mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então Paulo está dizendo que tem um pecado, que as pessoas estão sabendo que é um pecado tão grave que até os gentios, né, ali não conhecem, e essa igreja não está corrigindo. Essa igreja ali, ela não está fazendo nada a respeito. E aí, olha só o que ele fala no verso 5. Eu não vou explorar todo o texto, tá? Mas o verso 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando Paulo está falando isso, ele está justamente dizendo, que essa pessoa ela seja exclusa do meio de vocês, que ela seja retirada do meio de vocês, para que Satanás destrua a carne dela e que o espírito dela seja salvo. Ou seja, essa pessoa aqui, apesar de ela estar cometendo algo muito grave, o que Paulo está dizendo é assim, que Satanás destrua, né, a carne dela, porém o espírito vá ali para o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ela não perde a salvação, mas a vida física dela vai ser comprometida por causa desse pecado que está cometendo. E ele justamente está falando assim, tira do meio de vocês. Porque a crítica foi, vocês conhecem o que está acontecendo. É um pecado de fornicação, é uma coisa que até os gentios têm ali uma certa dificuldade de entender o que está acontecendo. E está acontecendo dentro da igreja de vocês, e vocês não estão fazendo nada. Então Paulo está dando uma série de advertências aqui. Ele está advertindo a questão desse pecado, dessas pessoas que estão cometendo, assim como também uma igreja que não está se preocupando em disciplinar. E por que eu estou lendo esse texto aqui? A gente vai continuar. Verso 6 aqui. Não é boa a vossa vanglória, nem sabeis por um pouco que o fermento faz levedar toda a massa. Aqui ele está falando sobre uma questão de pecado. Ou seja, um pouquinho de pecado pode fazer com que a coisa tenha uma proporção muito grande. E possa fazer com que isso se evidencie de uma maneira muito grande. Verso 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermentos. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Então, ele está dizendo aqui, para justamente a gente tirar essas pessoas. E aí, olha o novo que ele fala. Já por cartas vos tenho escrito, que não vos associeis com os fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras. Porque então vos serias necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevis que não associeis com aquele que, dizendo irmão, tá? For fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Então ele coloca duas figuras aqui. Uma figura de um pecador que não conhece a Cristo. Ele está falando assim, olha, não tem como você não estar com essa pessoa. Mas você não vai ficar associado a ela. Agora, se essa pessoa ela é um irmão,
em Cristo, ou seja, ela conhece o Evangelho, ela conhece a palavra, ela faz ou fez parte da igreja, com ele nem comais, com ele não se assenteis. Então, quando a gente tinha até mesmo, teve uma dúvida aqui, falando, qual que é a diferença entre disciplina e exclusão? Desculpa, desligamento e exclusão. Desligamento é, a pessoa chegou e falou, por algum motivo, ela não quer mais congregar na igreja dela. Ou, nessa igreja aqui, desculpa, mas ela vai para uma outra igreja. Então, essa pessoa, né, aí como eu falei, morou longe ou achou uma igreja que ela acha que ela vai servir melhor lá do que aqui, não teria problema a gente manter um ciclo de amizade com ela e nem estar associado a ela. Porque apesar dela ter se desligado, ela ainda continua sendo uma irmã em Cristo. Agora, um pecador impenitente que foi excluso, esse sim, a gente segue essa orientação aqui de 1 Coríntios, falando que nós não podemos estar associados com eles, e com ele nós ainda nem podemos se assentar e comer. Tá? E por que eu quis trazer esse texto aqui? Porque esse texto é muito importante, porque existe um outro texto em que eu estava lendo, estava ali consumindo algumas literaturas, ele fala algo que é bem interessante. Ele está muito associado também à questão da ceia. Porque está na mesma carta e Paulo, ele utiliza argumentos. Então, se a gente for ali, no 7, que ele está falando da gente purificar do fermento, olha só o que ele fala no final. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, esse texto também está dizendo de uma limpeza dentro do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, ele tem um memorial, ele tem algo que ele faz que nós entendemos que é uma ordenância, que é muito importante e que a igreja como um corpo participa. E aí, alguma pergunta, algum comentário? Uma pergunta, só para você confirmar. Então, Paulo aí está querendo dizer que a ceia do Senhor, que é uma das ordenanças da igreja, ela substituiu a Páscoa. A Páscoa hoje aponta para a ceia. Isso, a Páscoa. O fermento aponta para o pecado. Na época do Êxodo, mandou tirar o fermento, que era contaminação. Hoje sim, manda tirar o fermento, que é o pecado da igreja. É o pecado da igreja, sim. É isso, tá? É isso. Obrigado. Alguma outra pergunta sobre... É um pouquinho difícil, tá? Tem uma pergunta. Pode falar. O que significa tratar como gentil publicano? Tratar como gentil é descrente. Em poucas palavras, é um descrente. Uma pessoa que não faz parte ali do corpo de Cristo, como irmão. Tá? Um gentil, não conhece a Cristo. É uma pessoa que ainda não faz parte da igreja, não conhece o Evangelho. E aí as implicações práticas disso? Como que a gente lida com o gentil normal da nossa vida? Como o Paulo falou, é muito difícil. Por exemplo, esse argumento que Paulo fala aqui, né? Que não tem como simplesmente Deus nos tirar do mundo, ou então a gente se isolar, porque os mundanos, eles são pecadores. Tá? Isso é uma coisa, a gente vai ter que conviver com essas pessoas que não conhecem a Cristo de alguma forma, no trabalho e tal, mas você não vai se associar a eles. Você não vai chegar, por exemplo, numa pessoa que não conhece a Cristo, e você vai ser associado no sentido assim, você fala, não, sou igual a ele é meu irmão em Cristo. Você não fala isso de uma pessoa que não é cristã, principalmente de uma pessoa que não é cristã e a tendência dela é fazer tudo errado na vida. Então, você não faz. Agora, quando você tem essa mentalidade de que você é cristão e você faz parte de uma igreja, aí sim, aí ele está pegando e falando, se essa pessoa é seu irmão, é para ele, entendeu? Tipo assim, com ele nem com mais. Então, olha só o que é você ser uma igreja de Cristo, né? É implicação muito séria. Se você for uma pessoa que não se arrepende do pecado, alguém que é gentil, entre aspas, né? A gente ainda senta com ele, a gente ainda come e tal. Se você for um irmão e cometer um pecado que você foi excluso da igreja, a orientação de Paulo, assim como a orientação da nossa igreja, baseado nesse texto não vamos nem comer contigo. É por isso que aí tem essa questão, tá? Pessoas que não conhecem a Cristo, a gente vai ter que conviver com elas de alguma forma. A gente só não vai chamar elas de irmão de igreja e falar assim, não, essa pessoa aqui faz parte do nosso corpo da igreja, é irmão em Cristo, que nem os irmãos que estão aqui sentados.
Mandou? Quando a pessoa diz que é cristão, não é. É isso? Como assim? Assim, irmãs, tem muita gente que fala que é cristão. Tá? Hoje, na verdade, se você perguntar para um brasileiro o que ele é e ele não souber o que responder, provavelmente ele vai falar que é cristão. Então, mas assim, alguém que já foi, você sabe que já foi parte da igreja, que principalmente da sua igreja local, e aconteceu isso, é essa pessoa que a gente está falando. Tá? Porque hoje, cristão nominal é o que mais tem. Hoje está substituindo, inclusive, né, o católico. Antes, quando você perguntava assim para a pessoa, qual que é a sua religião? Quando ele não tinha uma religião e queria falar uma religião, na boca dele vinha católico. Mas ele nunca... Não praticante. Católico, depois passou por católico não praticante. Agora, o cristão também é a mesma coisa. Né? Então, você tem muitos cristãos nominais que falam assim, não, sou cristão. Mas aí você vai olhar, tipo, a pessoa nunca foi cristão, nunca nem pisou numa igreja, né? Ela nunca nem pisou numa igreja. Então, existe isso. Mas seria aquela pessoa que fez confissão de fé. Se a pessoa fez confissão de fé ou se ela foi recebida com membro, aí tem que dar uma olhada nesse caso. Tá? Pode falar. Assim, a pessoa é membro de uma igreja local, frequentadora. Aí, por exemplo, o cara está roubando a empresa dele. Aí a igreja vai lá e confronta. Ele não quer se arrepender. A igreja leva 2 testemunhas, não quer se arrepender. Aí leva o caso para a igreja, não quer se arrepender. Essa pessoa tem que ser expulsa. Aí você encontra ele. Qual a conversa com ele? E aí, fulano, tratou aquele assunto? Você sabe que você está em pecado. Isso aí vai destruir sua vida. Você sabe que você, inclusive, pode ter uma disciplina do Senhor. Aí ele te chama, vamos almoçar lá em casa. Aí entra com o tal nem com mais. Entendeu? Por exemplo, um povo que a gente precisa tomar cuidado hoje em dia, os desigrejados. Porque o desigrejado tem cara de santinho. O desigrejado até diz que é cristão. Só que ele está numa rebeldia contra a palavra. Por exemplo, uma vez eu cruzei um cliente meu, esse foi sincero. Falei, e aí, está indo para a igreja? Ele baixou a cabeça e falou, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou errado, eu não estou indo para a igreja. Eu sei que eu estou errado, eu preciso mudar isso. Mas eu estou orando que eu estou tentando voltar. Pelo menos ele tem consciência. Agora, você encontra outro caso, desigrejado. E aí, está indo para a igreja, irmão? Não, igreja dá muito problema. O pessoal pisa na bola. Pô, é lógico, na igreja eu gosto todo mundo ser um pecador. Entendeu? E aí ele obstinadamente não quer voltar. Foi para pecado grave. Ou alguém que era da sua igreja e foi expulso. Agora, tem gente que você não tem como saber. Sim. Às vezes você cruza um irmão que mora lá no Campo Comprido. Aí, ele entrou em pecado, foi disciplinado, não quis se arrepender, foi expulso. Lembrando que a expulsão é para quem não quer romper com o pecado. Se a pessoa pega e se arrepende, fala, não, vocês estão certos, irmão, está tudo bem. Resolvido. Agora, aí você conversa com ele, você bate um papo, ele te chama para tomar um cafezinho, você não sabe o que está acontecendo. Na sua inocência, você está tranquilo. Então, sempre esse é o critério. A pessoa é membro da igreja local. Você sabe que ele foi expulso, com esse aí não pode ter comunhão. Com esse aí a única conversa é, e aí, parceiro, resolveu a parada? Entendeu? Essa é a questão. Agora, hoje em dia, a maioria das igrejas não aplica, não põe nem no banco, como a gente fala de maneira geral. Isso aí é um problema, entendeu? Tá? Como eu falei, também existe o caso ali de pessoas que, por exemplo, foram da igreja por um tempo e depois saíram. Sim. A gente entende o quê? Uma pessoa que fez parte do corpo do membro corpo do membro da igreja. Ela se dizia ali ser uma pessoa cristã. E ela saiu, uma. Ou ela nunca foi, né? Ela foi uma pessoa ali que se enganou durante um tempo, ou foi enganada durante um tempo. Ou ela vai ser uma pessoa que simplesmente Deus vai trazer, de novo. Tá? E Deus vai utilizar ali os meios que ele usa. Porque ele é soberano. Assim, no caso que ele está falando, muito bem lembrado, Renato. Com essa pessoa, você pode relacionar numa boa. Ela está em pecado?
pecado, tá. Mas não é um pecado obstinado, entendeu? Veja, se vai te chamar para ir na casa, pode ser até uma oportunidade para você evangelizar ela. Agora, você tem que ver isso com cuidado, tipo uma vez, duas, porque senão a pessoa, o que ela vai querer? Vai querer relacionar com você porque você é crente, vai achar que aquilo é ser cristão, e aí vai ficar na mesma. Entendeu? Agora, alguém expulso da igreja é o caso mais sério. Esse que precisa tomar, são níveis, entendeu? Você precisa tomar cuidado. Agora nós vamos voltar um pouquinho para a página 114. Ceia. E aí, por que eu quis falar primeiro dessa questão de disciplina, membresia, corpo? Porque isso vai, de alguma forma, refletir nessa outra ordenança. Lembrando, nós falamos a questão da ordenança, que nós temos duas, que é o batismo e a ceia. Tá? Então, a diferença entre ordenança e sacramento é que o sacramento ele está muito ligado à salvação. Tá? Então, a ordenança não. A ordenança nós entendemos que são coisas que Jesus deixou ordenado para nós fazermos, e nós fazemos isso como um memorial, assim como também o entendimento que nós temos, tanto da questão da ceia quanto da questão do batismo. Mas uma pessoa que sei lá, por algum motivo não conseguiu se batizar, ou por algum motivo não conseguiu tomar ceia, ela não vai perder a salvação por causa disso. A segunda ordenança, página 114, o item ceia. Segundo a ordenança instituída por Cristo, é a ceia. Ela deve ser observada até a segunda vinda do Senhor, para trazer à memória o sacrifício de Cristo, promover nutrição espiritual, encorajamento para os cristãos, fortalecendo sua comunhão com o Senhor e com os irmãos em Cristo. Mais uma vez, aqui está ratificando essa questão de você ser um corpo, você ser irmão. Por que a gente fala ser associado? Associado não é só você conversar com a pessoa. Você conversar com a pessoa ou você ter contato com a pessoa, isso não o torna uma pessoa que está associada a ela ou ali de alguma forma amigo dela. Você está associado é você olhar e falar assim, eu faço parte com essa pessoa de um corpo, que é o corpo de Cristo. Logo, eu tenho ali algumas obrigações para com esse corpo, assim como eu também tenho alguns benefícios. É por isso que a questão eclesiástica, ela inclusive pode ser aplicada publicamente, mesmo sendo numa esfera particular, como foi aqui o caso, né, de Corinto, que a gente falou. Essa igreja tinha esse caso, onde um homem estava fornicando com a mulher do pai dele, porém ela foi trazida a público, porque nós somos um corpo. Então, quando você faz parte de uma igreja, você tem também isso, que você agora não é só uma pessoa sozinha. Eu não sou só o Erasmo, ou as minhas ações não são só inerentes, né, ou pertencentes a mim. Não, pelo contrário. Eu posso fazer coisas que para um corpo de Cristo pode fazer mal. Eu posso fazer coisas que para o corpo de Cristo eu posso causar algum dano. Eu posso manchar a reputação. As pessoas vão olhar e falar assim, ó, tá vendo aquele fulano ali, o Erasmo? Olha só, ela é da igreja, né? Olha aquela igreja ali, ó. Olha os outros irmãos que não tem nada a ver. Aí ele pega e associa a minha imagem por causa de um pecado que eu estou cometendo ali, não estou sendo, né, corrigido ou não estou me arrependendo, e acaba reverberando no corpo como um todo. E como eu falei, não é só uma questão de reputação, não é só uma questão física ou psicológica, isso também é espiritual. A gente tem que lembrar, quando a gente fala de igreja, como ali Mateus falou, aquilo que for desligado na terra, ou seja, uma igreja terrena aqui como nós, também vai ser desligado no céu. E aí quando a gente olha o texto ali, eu vou ler só um trecho dele, que é 1 Coríntios 11, eu vou ler do 28... Alguém pode ler, por gentileza, do 28 até o 30? Porque isso vem bem no que eu vou falar. É um corpo. E se um corpo tem alguma coisa que está defeituosa, vai refletir nisso também, vai fazer mal para a igreja como um todo. Alguém pode ler? 1 Coríntios 11, do 28 ao 30. Vamos, povo, leiam.
a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso é sério, tá? Ele tá falando assim, ó. Muitos de vocês estão fracos e doentes. Os que dormem são os que morreram, no caso, por causa de pecados não tratados. Isso dentro da igreja. Assim, irmãos, quando nós falamos sobre a questão da membresia, não é só você fazer parte de uma igreja, não é só você falar assim, sou da igreja do pastor Maurício, sou da igreja do irmão Erasmo, sou da igreja da irmã Dalila. Não é só isso. Você está ligado a uma igreja física, mas você também está ligado a uma igreja espiritual. E tem coisa que você pode fazer que, às vezes, são pecados que você fala assim, não, é só na minha esfera particular. E isso está reverberando dentro da igreja, isso está causando um dano muito grande dentro da igreja, principalmente quando não é tratado. Por isso que você vê igrejas com casos assim que foram citados, né, alguns casos bem extremos, mas infelizmente não é tão incomum. Igrejas que infelizmente às vezes encobrem pastores que são malandros e ladrões, enganadores, membros que estão fervendo vários tipos de pecado e não são tratados. E você vê uma igreja doente, uma igreja que não reflete a Cristo. Então você fazer parte de um corpo, você tem que ter a seriedade. Aquilo que eu faço reflete também na minha comunidade. E inclusive a minha comunidade pode me disciplinar, ou seja, pode chegar e me cobrar por causa disso. Porque às vezes a gente olha e só quer o bônus, né? É muito bom a gente fazer parte de uma igreja. É muito bom quando a gente fala assim, olha irmãos, eu estou com tal problema, alguém pode orar? Mas essa mesma igreja pode chegar e falar assim, Erasmo, na frente de todo mundo aqui, porque a partir do momento em que eu me tornei membro, inclusive, eu entendo que essa é uma implicação. Erasmo, você está errando em tal e tal coisa. E você está sendo advertido pela igreja por causa desse pecado que você está cometendo. E você tem que se arrepender. Existem muitas igrejas que, infelizmente, elas estão doentes, elas estão até mesmo morrendo por dentro. Tá? Os irmãos, às vezes, sofrem coisas e nem todos falam. Por quê? Porque existe essa questão também, de que o pecado não é tratado, ou às vezes, se for levar, dependendo da pessoa, ele pode ser duramente rechaçado. E isso acaba refletindo na vida espiritual dessa pessoa. Aí você olha pessoas que não têm vontade de ir para a igreja, não têm vontade de ler a Bíblia, não consegue orar, vive assim se metendo em cada enrascada que você fala assim, meu Deus do céu. E a pessoa, sabe qual é o incrível? A pessoa está firme na igreja. A pessoa vai todo culto. Mesmo com essa quantidade de problemas, mesmo com essa quantidade de coisa. E vai cair aqui, ó. São pessoas que estão doentes, são pessoas que estão ali extremamente apagadas da igreja, fracas espiritualmente e, em último caso, pessoas que morrem, morrem realmente. Deus recolhe. Deus recolhe. Então, assim, é muito importante a gente entender essa questão de disciplina. Irmãos, assim, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Assim como também não existe pecado que você não possa trazer aqui e a gente tentar te ajudar. Porque a disciplina é isso. A disciplina é tentar trazer o seu coração para Deus. A gente não quer que ninguém seja entregue a Satanás. A gente não quer deixar de falar com ninguém, de falar assim, poxa, eu não posso nem sentar com o Erasmo porque o Erasmo foi excluso da igreja. Gente, isso assim, é a coisa mais extrema que pode acontecer. Então, assim, existem muitos caminhos que a própria Bíblia aponta e fala assim, olha, existe um caminho, né? Não é aquela coisa assim, fez errado, vai para fora, ninguém mais conversa. Não, existem caminhos para o arrependimento. E o pecado, aqui que eu acho que é o que a gente pode tirar dessa aula. Todo pecado, ele é passível de ser arrependido e de ser largado. E ele tem que ser assim. Essa é o que nós desejamos como igreja.
que mesmo que aconteçam coisas erradas e que infelizmente vão acontecer porque nós somos pecadores e nós temos uma natureza ruim, que seja tratado, que sejam coisas que nós possamos tratar como igreja e como irmãos em Cristo. Acho que a irmã tinha alguma coisa para falar. É tipo assim, todos os pecados são tratados na igreja, é tipo assim, eu tenho lá o meu pecado lá. Uhum. Aí eu venho na palavra, a palavra fala daquilo e eu por si só peço perdão para Deus e aí é Resolveu. não é? Não é. Não. Normalmente a regra é assim. Quando a pessoa procura a igreja, o papel da igreja é preservar ao máximo a privacidade. Sim. Porque ela está procurando. Entendeu? Agora, quando o pecado é público, aí a igreja se vê obrigada a dar uma satisfação para os membros. Fala, irmãos, quem vai ser o impenitente? O Bruno. Irmãos, o irmão Bruno nos procurou. Ele teve um problema lá no trabalho dele. Ele trabalha aqui na padaria da esquina. Aí todo mundo ficou sabendo que ele encheu de porrada o dono da padaria. Só que ele nos procurou arrependido. Então, estamos dando uma satisfação. O irmão Bruno viu que errou. Ele está procurando se acertar. Então, vamos orar pelo irmão Bruno. Vamos proteger ele. Por quê? Porque ele procurou. Agora, no caso da disciplina é o seguinte. O irmão Bruno quebrou a cara do dono da padaria. Aí eu fico sabendo. Quando eu vou falar com ele, minha cara vai querer que eu quebre sua cara também. É diferente, né? Entendeu? Então, o caso da exclusão é para a pessoa que, olha, eu arrumei 2 esposas, estou com elas mesmo e acabou. E se não gostou, pega eu. Entendeu? Então, são casos e casos, mas sempre a intenção é proteger. Né? Eu preciso ler 2 textos. Você vai ver que talvez tocar mais nesse assunto. Veja, aí a pessoa pergunta, pastor, por que a igreja tem que aplicar disciplina? Isso às vezes não é muito explicado. Olha que interessante. O livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, é carta às igrejas. Então, por exemplo, Apocalipse 2, versículo 20, diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam sacrifícios de idolatria. O que acontecia? Tinha uma espécie de uma profeta, uma liderança, que ela estava induzindo a igreja ao pecado. É o caso aqui. Aí o texto continua, 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aí olha que interessante, versículo, Apocalipse 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende. Novamente a igreja. Aí vamos lá. Apocalipse 2, versículo 16. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Por que a igreja tem que praticar disciplina? Se a igreja vê o pecado e não pune, Jesus se torna inimigo da igreja. E não é o diabo que vem contra a igreja. É Jesus. Já pensou, você está congregando numa igreja, você é membro daquela igreja, e Jesus se voltou contra aquela igreja? E uma das ameaças que Jesus faz é que ele vai colocar numa cama aquela igreja. Você gostaria de fazer parte de uma igreja assim, Daniel? Vocês entenderam a seriedade? Por isso que a igreja tem a responsabilidade, em sabendo do pecado, de corrigir.
sabedoria, com muita prudência. Inclusive, é importante registrar. Lá Mateus, vamos voltar lá Mateus 18. Deixa até marcado aqui, Mateus 18, versículo 18. Ó, continuação do texto. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso vos será feito por meu Pai que está no céu. O que acontece? Vamos ler o 20, que é mais importante ainda. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O pessoal pega o versículo 20 e fala o seguinte: onde tem 2 ou 3 reunidos em nome, Jesus está presente. Não é isso que está falando. O contexto do texto é disciplina eclesiástica. E o ambiente é o ambiente da sinagoga. Na sinagoga judaica, só podia entrar com a aprovação de 2 líderes. Porque em toda a Bíblia, tudo que você vai fazer tem que ter 2 testemunhas. Para valer. Então, o que Jesus está falando? Olha, se vocês verem alguém em pecado, corrigir, não se arrepender, e vocês expulsarem ele, é o contexto da sinagoga. Isso que vocês fizeram aí na terra vale, porque o que vocês ligam na terra vale no céu. Quer dizer, a pessoa é membro da igreja, vocês ligaram, olha, a Dalila é membro da igreja Pátimo, está sob os cuidados da igreja. Agora, vocês desligaram, ó, Dalila está em pecado, não quer se arrepender, foi disciplinada. Vale também. Entendeu a seriedade? Então, assim, infelizmente, a disciplina eclesiástica é um remédio amargo que tem que tomar. Ninguém gosta de fazer. Principalmente porque você está lidando com pessoas que você convive. Com pessoas que congregam junto. Agora, o que nós percebemos? Em geral, 99% dos casos, em que a pessoa é chamada a atenção, normalmente da primeira ela já corrige. Entendeu? Diferente da pessoa, por exemplo, uma vez um irmão me procurou e falou: olha, eu tenho um problema com pornografia. Que aí eu dei as orientações, passamos a orar por ele. Quem ficou sabendo do problema? Eu e ele. Porque ele procurou. E cada vez que acontecia dele cair, ele falava: viu, irmão, pisei na bola. Caí. Aí você dava uma palavra de ânimo, uma orientação, dava uma série de orientações, entendeu? Por quê? Porque a pessoa está querendo acertar. Porque, veja, eu sou pecador, Bruno é pecador, Diego é pecador, todo Erasmo é pecador. Ninguém é melhor do que ninguém. O único detalhe é que alguns estão acertando mais e alguns, às vezes, não estão vigiando. Agora, o grande problema, por exemplo, uma vez aqui na igreja, 2 pessoas que vinham na igreja passaram a noite fumando crack. Aí não dá para negociar, né? Por quê? Já pensou se sua neta pega uma carona no carro deles e o carro bate e ela morre? E o pastor sabia que eles passavam a noite fumando crack? De quem que é a culpa? Vou te responder o que é a culpa. A culpa é do pastor, que não falou nada, que não avisou. E ele vai responder diante de Deus. Ou alguém que enche a lata. O cara vive de cara cheia. Aí, de repente, oferece uma carona para o Diego, só que o Diego não sabe. E aquele dia o cara está disfarçando. Aí, por causa do efeito do álcool, ele bate o carro e os 2 vão para a glória. E o pastor sabia. De quem que é a culpa? Novamente vou responder, do pastor, porque sabia e não falou. Entendeu? Percebe as consequências, as diferenças? Eu conheço um monte de gente que procura a liderança da igreja pedindo ajuda. Por quê? Porque quando você está doente, você vai no médico. Qual é o papel da igreja? Proteger, não expor. Agora, para safado, sem vergonha, gente que não quer ceder, você tem que agir com beleza. Entendeu? No meio do caminho, o cara se arrependeu. Opa, fechou.
conseguir o objetivo, porque o objetivo é recuperar. Agora, existe um segundo objetivo, é não deixar Jesus se voltar contra ele. Que Deus nos livre. Então, se você sabe de algo, qual é o seu papel? Ir lá conversar com o pastor. Ó, pastor, fiquei sabendo que fulano está vendendo droga. Primeiro está pondo em risco. Às vezes um irmão da igreja pode parar na rua para conversar com o fulano e ele está com dívida de droga e ser fuzilado. E o irmão da igreja não sabia nada, morreu. Isso acontece. É sério, isso é verdade. Estou usando casos extremos que raramente vão acontecer, ou não, né? Porque tem uns irmãos aí que é brincadeira, né? Mesmo é. Então, assim, tudo com calma, tudo com critério. Ninguém é expulso de uma igreja à toa. A vida de ninguém é exposta à toa. A ideia é preservar, a ideia é recuperar. Mas, infelizmente, existem casos que não tem como. Aí você tem que pegar, dar aquela pancada bem dada. Porque para a pessoa que não tem vergonha na cara, só a pancada resolve. Entendeu? O conselho é uma figura, tá? Não vai encher a casa da alegria. Amém? Pode encerrar a aula.